Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, minha querida mãe pela graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos. Este é o último episódio dessa série. Ai, gente, dá um certo alívio. Confesso pra vocês, essa série foi suada de produzir, hein, gente? Um alívio no sentido de dever cumprido. E espero que tenha abençoado vocês e que esse último episódio também seja uma bênção pra você, querida mãe pela graça. E antes de entrar no tema específico, eu quero te dar um aviso que a partir de hoje, as inscrições para o ciclo 3 do Clube de Leitura Mães na mesma página estão abertas. Abri as inscrições ontem, dia 5 de abril, então você já pode ir lá no site do Mães pela Graça, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, e participar. Se você ainda não participou, olha, é muito especial mesmo, a gente lê juntas, a gente conversa, a gente vai se tornando amigas. E mesmo online, né, a gente consegue ter um pouco mais de proximidade, além de aprender muito mais, porque essa troca é realmente uma bênção para nós. Então, no link que você vai encontrar aqui na descrição, você vai ter todos os detalhes, o livro que a gente vai ler e como você pode fazer a inscrição para entrar nesse ciclo e não ficar de fora. Então, vamos lá para o tema de hoje, que é como filtrar recursos sobre educação de filhos. Vocês me pediram muito para falar sobre isso. É uma certa angústia, né? Poxa, a gente falou de tanta coisa que tá errada por aí. Então, diz aí, Jay, como que a gente sabe filtrar, né? Como que a gente chega lá? E o que essa série deixou muito claro para nós é que não faltam vozes falando sobre educação de filhos. E você não precisava dessa série para saber disso, né? Basta você ser mãe no século atual, no ano de 2026, para saber que tem muita gente falando sobre educação de filhos, sobre como a gente deve criar os nossos filhos. Eu acredito que muito mais hoje para nós, como mães, do que foi para as nossas mães. E então, existem muitos livros sobre educação de filhos, muitos cursos, muitos perfis falando disso, dedicados a isso, mentorias sobre educação de filhos, existem muitos métodos sendo ensinados, existem princípios sendo rotulados como bíblicos, né? Lembram do bíblico, entre aspas, que a gente conversou mais no início da série, né? E que não deixa espaço aí para a gente questionar. Mas será que ter tudo isso aí ao nosso alcance realmente está trazendo o direcionamento que a gente precisa? A gente começa a se perguntar, né? Em quem que eu posso confiar? Como que eu sei que isso é bom? Será que é bom de verdade ou só parece bom? Tanta gente fala para ler esse livro, mas será que esse livro realmente é bom? E depois que os mitos caem, a gente fica com uma nova responsabilidade, que é discernir. Discernir. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Esse episódio não é sobre te dar o método, mas é sobre te dar filtros. Como que a gente cria esses filtros saudáveis e necessários quando se trata de consumir conteúdo sobre família, em específico aqui sobre educação de filhos. O problema realmente não é falta de conteúdo, a gente não vive uma escassez de orientação. O problema é a gente viver esse excesso de informação. E esse excesso muitas vezes vem com linguagem espiritual, versículos isolados, promessas implícitas, lembram da teologia da prosperidade na educação dos filhos? Mas tudo isso vem para nós, a gente fica saturada de informação,
E dentro disso tudo a gente não é chamada para uma responsabilidade real. E aqui tá o perigo de tudo isso que a gente vive nessa geração. Porque nem todo conteúdo que é cristão, que é rotulado, né, como cristão, maternidade cristã, educação de filhos, bíblica e tudo mais, nem todo esse conteúdo é de fato saudável ou fiel às escrituras de fato. Nem sempre traz o direcionamento que nos leva para a luz de verdade. Por isso que maturidade nesse assunto não é consumir mais, fazer mais cursos, ler mais livros, mas sim aprender a filtrar, para daí a gente consumir de fato aquilo que pode nos ajudar. Quando a gente tem esse filtro saudável colocado, um filtro mais limpinho ali, né? Que consegue de fato discernir aquilo que é bom ou não. E no livro The Myth of Good Christian Parenting, elas deixam uma tabela super legal, assim, é sobre isso que eu quero falar com vocês, uma tabela bem prática para nos ajudar a discernir esses recursos, né? Ajudar a gente a avaliar, a filtrar, não dando a resposta, ó, esse livro aqui não é para você ler, né? Vocês podem voltar a série toda, eu não mencionei título de livro nenhum, autor nenhum. Quem lê esses conteúdos talvez pescou, né, algumas coisas ali. Eu acho que ela tá falando de tal livro, será que é esse mesmo? Mas por que, queridas, que eu fiz questão de não fazer isso, de não mencionar autores, de não mencionar livros, porque o meu objetivo aqui é que você aprenda a discernir. Que você olhe para um livro e perceba quando ali tem uma red flag, que a gente fala, né? Que é aquele alarme que acende e fala assim, opa, peraí, isso daqui não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. E você ter a coragem, a responsabilidade, a maturidade de abandonar a leitura, de deixar para lá, ou ler com esse filtro muito estabelecido dentro de você, sabendo que você vai ter que ter um trabalho ali, uma responsabilidade para discernir. E seria muito mais fácil, né, para vocês, se eu chegasse aqui e dissesse para vocês quais são os livros que eu não recomendo, que eu não leio, que eu li e não leio mais, que eu não recomendaria para nenhuma mãe ler. E a minha tentação, às vezes, é fazer exatamente isso, sabe? Eu sei que tem muita gente que produz conteúdo assim na internet, mas essa não sou eu. Então, eu quero que você aprenda a discernir. Eu não quero virar mais um guru da internet que você ouça e fale assim, não, se a Jay falou que esse não é para eu ler, então esse eu não vou ler. Não, leia, aprenda a discernir, aprenda a filtrar por você mesma. E é muito melhor para você isso. E eu quero que você aprenda, né? Tem esses recursos internos. Eu sei que num podcast, né? Eu não vou conseguir te ajudar com tudo isso, mas eu consigo te apontar para essa necessidade de discernir, de aprender, de ligar esse filtro pessoal. E aí, nessa tabela, elas colocam as cores de um semáforo, né? Que é o verde, o amarelo e o vermelho. O livro não é colorido, mas elas falam das cores, né? Como se fosse um semáforo. E no final você vai aprendendo a discernir, né? O verde é aquele conteúdo, aquele ensino, seja curso, livro, tá? Categorias diferentes, que vale a pena manter no seu radar ali, na sua escuta. Vale a pena você voltar para esse conteúdo, né? Que é um conteúdo que realmente vai te trazer algo benéfico. O amarelo é aquele conteúdo que você precisa filtrar bastante, assim, reter o que é bom, né? Tem coisas aqui que são legais, mas tem algumas coisas que não são tão legais. Vamos prestar atenção aqui, porque essa visão aqui talvez não combina muito com a cosmovisão de um cristão. Então a gente tem um amarelo ali, não é tudo que a gente rejeita, mas tem algumas coisas aqui que não são tão legais. E o vermelho a gente descarta. Não vai nos fazer bem. E existem alguns autores que, para mim, já estão na categoria vermelha, né? Por tantas e tantas coisas que já foram ditas e escritas por eles. E aí, não vale a pena, né? Tendo tanto conteúdo ali que pode ser verde e amarelo, eu não vou ficar
gastando tanto tempo nesses, né? A não ser que seja por motivo de estudo dentro de pesquisas que eu faço, né? Nesse tema de educação de filhos, mas não para eu consumir como mãe, para me auxiliar ali na educação dos meus filhos. E isso, gente, muda tudo, né? Quando a gente tem esse radarzinho aceso ali, esse semáforo dentro da mente. Porque você para só de perguntar assim, ah, tá, esse conteúdo sobre educação de filhos é cristão? Pronto, agora se é cristão, tá seguro, tá tudo certo. Não, a gente precisa filtrar, porque nem sempre o que tem esse rótulo é bom para nós. A gente começa a fazer perguntas mais profundas, né? Será que isso aqui é fiel às escrituras mesmo? Será que isso aqui é sábio? Será que isso é saudável? Será que isso aqui leva em consideração o cérebro desenhado pelo próprio Criador? Né? Aquele que tem toda a sabedoria do mundo e soberania sobre as nossas vidas? E aí a gente faz perguntas mais profundas e começa a aprender muito mais e a se sentir muito mais confiante diante das escolhas que a gente vai fazendo. Então, são alguns critérios aqui que a gente precisa levar em consideração quando a gente está filtrando esses conteúdos, né? Um deles é o autor, né, ou o produtor desse conteúdo. A gente precisa olhar para quem é essa pessoa, né? Quais são, digamos, as credenciais dessa pessoa, a experiência que ela tem. Ai, Jay, então você está dizendo que qualquer pessoa para falar de educação de filhos, ela tem que ter credenciais, né? Precisa ter a formação naquilo. Eu não estou necessariamente dizendo isso, mas quando a gente está falando sobre educar um ser humano, é um assunto que requer bastante estudo, gente. Né? Para eu vir aqui falar disso, preciso estudar bastante. Né? Eu já disse para vocês, como mães, a gente não precisa estudar a fundo todas as coisas sobre o desenvolvimento. A gente precisa ter um radar aceso, um discernimento, e estudando à medida que a necessidade aparece. Eu já falei sobre isso com vocês. Agora, para eu ensinar sobre isso para outras famílias, sim, aí a gente precisa estudar bastante, muito mesmo. E ter e desenvolver essa parte acadêmica no sentido é um ponto a mais, né? Eu acredito. Então, quando a gente olha para os autores que falam bastante sobre educação de filhos, é muito importante a gente olhar para isso. Não é algo que a gente deva jogar fora. Cristãos são, né, pessoas que realmente a gente quer ouvir porque a gente tem a mesma fé, mas tá, essa pessoa fala de educação de filhos sendo um cristão. Quanto essa pessoa estudou de fato esses textos, né? A Bíblia como um todo. Porque muitos livros de educação de filhos, gente, são baseados nas experiências pessoais dos autores. E eu não tô falando assim, aqui de dar um exemplo ou outro, né, para confirmar algum argumento, mas muitos livros que eu já li sobre educação de filhos, do meio cristão especialmente, mas não somente, são baseados quase que exclusivamente nas suas experiências pessoais, naquilo que eles fizeram e deu certo em seus lares. E, gente, eu não quero de forma alguma minimizar o testemunho das pessoas. Eu creio muito que a gente pode aprender com o testemunho dos outros, né? Mas o problema aqui é quando a sua experiência vira régua para todos. E aí vai se criando um método em cima de uma experiência, de um lar, com aquelas pessoas envolvidas, né? Então, é muito perigoso. E aí, para mim, isso já é uma luzinha que acende aqui. Opa, peraí, din, 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 né? Um alarme que soa. Eu acho que esse autor aqui está falando somente da sua experiência. Ok, o que eu posso aprender aqui? Pode ser o conteúdo amarelo ali, né? Vamos filtrar. Mas dependendo da forma, da visão que essa pessoa tem sobre a família, sobre a educação de filhos, talvez é um autor que a gente vai colocar lá na luzinha vermelha. E a gente precisa discernir, olhar para esses autores. Quem são essas pessoas? Né? O que elas estudaram? De onde elas vêm? O que elas estão falando aqui? É uma forma de discernir. Outro elemento que precisa do nosso discernimento é o fruto que esses ensinos geram
né? O que esse ensino gera na minha vida, né? Quando eu estou consumindo esse conteúdo aqui. Esse conteúdo gera vida, gera amor, gera um desejo por me conectar com o Senhor, estar perto do Espírito Santo? Ou será que esse conteúdo aqui está gerando mais rigidez, está gerando mais controle, está gerando mais medo? Jesus disse que vocês serão conhecidos pelos seus frutos, né? Então, se um método parece bonito porque é muito organizado e me dá segurança, mas os frutos dele são dureza de coração e severidade excessiva, tem algo errado. Então, é muito importante que a gente avalie que tipo de fruto esse conteúdo gera. E aí a gente também tem que cuidar com a frase, né? Vou repetir, gente, isso é importantíssimo, né? Esse é o modelo bíblico de educação de filhos, é o modelo bíblico de casamento. Isso para mim é uma red flag. Quando eu leio isso, eu já anoto e falo assim, tá, peraí, vamos ver aqui o que essa pessoa vai dizer, né? Quando alguém apresenta um único modelo como sendo o bíblico para todas as famílias, eu já acho que isso é um sinal de alerta. Não dizendo que não existe ensinamentos específicos sobre modelos na Bíblia, mas que muitas coisas não se encaixam em um modelo específico. Isso requer que a gente estude e se aprofunde. A Bíblia não é um manual de técnicas, de métodos, né? A gente pode estudar outras coisas para aprender sobre tantas coisas, né, da vida. E a Bíblia, ela realmente me dá toda a base sobre o que é ser humano dependente do Senhor, o que eu preciso para salvação, o que é o evangelho, mas existem tantos detalhes da vida que não estão revelados ali e que eu preciso sim estudar aquele cérebro, aquelas emoções, o ser humano que foi criado por esse Deus tão maravilhoso que a Bíblia me apresenta. Então a Bíblia tem uma história com a revelação de quem é Deus, de um Deus que se relaciona com pessoas reais, que nos criou de formas distintas, que nos ama exclusivamente, cada um de nós, e olha para cada uma de nós de forma individual, nos vê dentro das nossas circunstâncias, dentro das nossas rotinas, com modelos diferentes de como a gente vai viver essa rotina da maternidade e educar os nossos filhos, não nos dando um único método para fazer isso. Então, é um sinal de alerta, quando alguém apresenta a família como tendo um único modelo, uma única forma de educar, uma única forma de organizar a família, a vida no lar. Então, isso é um problema que é uma forma de discernir, né? Que me ajuda. Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Outra questão que é muito importante nesse discernimento sobre esse tema específico de criação de filhos é a visão de criança que esse autor ou produtor, né, essa autora tem. Então, prestar muita atenção nisso. Como que esse recurso aqui enxerga a criança? A criança que é vista como um projeto moral? Volta lá no início da série para a gente entender mais sobre isso, né? Como um problema, como uma interrupção a ser eliminada? Ou ela é vista como uma pessoa, né? Criada à imagem de Deus e recipiente de graça, assim como eu que sou adulta? Então, o que seria um conteúdo saudável ali sobre essa visão da criança, né? Reconhece a humanidade da criança, reconhece fases diferentes do desenvolvimento, reconhece suas limitações. Um conteúdo perigoso é quando faz muita piada sobre como a criança se comporta
e tenta sempre vencer da criança, essa linguagem, né? Um conteúdo que diminui o valor da criança e especialmente um conteúdo que usa linguagem que desumaniza as crianças, né? Volta no episódio Criança é Gente, para entender um pouco melhor se você não ouviu. E aí vem outra questão, que é a visão que esse autor ou autora tem dos pais. É outro ponto crítico aqui, né? Será que os pais são colocados como salvadores, controladores, responsáveis pelo resultado final, como se fossem figuras divinas dentro de casa? Eu já presto atenção aí. Não é bem isso que o evangelho me ensinou. O que seria saudável aqui, né? Que é a luzinha verde. Pais como figuras presentes, que têm autoridade, sim, dentro do lar, mas que são limitados, dependentes de Deus e que estão junto com os filhos, lado a lado, ensinando no caminho. Juntos, olhando para Jesus e aprendendo dele, como família. Então, esse é um outro ponto que é importante a gente avaliar para discernir. Como que é a relação, então, de pai e filho? Como que isso é retratado nesses livros, né? Será que é uma relação respeitosa? É uma relação de arrependimento, de perdão, de conversa? Será que os filhos já ouviram seus pais pedir perdão para eles? Ou será que é uma relação unilateral, baseada somente na obediência imediata, quase que militar ali, de entenda o seu lugar, que eu vou exercer minha autoridade aqui? E aí a gente precisa buscar por conteúdos onde o relacionamento entre pais e filhos é tido como um ponto importantíssimo para a gente alcançar, né, aquilo que a gente deseja com as nossas crianças, como se o relacionamento fosse o caminho para chegar lá, né, a conexão que eu tanto falo com vocês. Outro ponto, gente, para mim não tem como, né, não olhar para a forma que esses livros vão falar sobre disciplina, né? Se a disciplina é tida como um método exclusivo, sempre olhando para a disciplina física como a resposta, já é muito difícil que eu consuma mais conteúdos ali. Acontece que, ai, gente, é delicado isso, né? Porque eu já li livros muito bons de educação de filhos, mas que daí quando chegava nesse assunto, ai, aí falava, né, sobre a disciplina física. Eu já recomendei livros para amigas falando assim, ó, esse livro aqui é legal, só o capítulo tal, tipo, cancela, faz de conta que você não viu esse capítulo. Porque acaba sendo algo que, infelizmente, né, vai perpetuando aí de geração em geração. A gente falou tanto sobre isso nessa série, né? Então, não que eu não vá mais consumir o conteúdo se a pessoa pensa que isso é algo útil, né? E, enfim, ensinado por Deus, né? A gente consegue sim reter o que é bom. É o amarelinho ali, né? Se for só esse o problema, digamos, só, né? Entre aspas. Mas é muito delicado, gente. É muito delicado, né? Eu poderia até ser bem mais radical e dizer assim, não, então não vou consumir mais nada que essa pessoa escreve, mas eu acredito muito na graça de Jesus, né? Para essas pessoas também. E a gente precisa estender essa graça a todos. Mas quando eu tenho oportunidade de conversar sobre isso com pessoas que pensam assim, né? São poucas oportunidades, infelizmente as pessoas geralmente não estão muito abertas, né, a ouvir. Mas quando acontece, sempre é muito bom, né? Ouvir os dois lados e ter essa conversa com pretensão de ser madura, né? Mas realmente é um assunto delicado, então é algo que eu procuro saber, né? Quando eu vou ler um livro sobre educação de filhos, eu já procuro dar uma olhada ali para saber o que essa pessoa pensa sobre disciplina. Será que ela olha para um único método como disciplina? É isso que vai ser ensinado aqui? Então é uma forma que dá para a gente discernir. E aí tem a teologia de tudo isso, né? Que é o estudo de Deus. Nem tudo que fala de Deus reflete Deus. Tem ateu que pode falar sobre Deus e não refletir Deus, né? O que é saudável, né? Uma teologia que aponta para Jesus, que aponta para o Evangelho, para Jesus como modelo, para Jesus como centro, que reconhece a complexidade das relações humanas, que não simplifica demais as coisas, né? O que é perigoso?
quando a gente usa Deus para ficar sustentando o controle dentro da família, para transformar métodos em doutrinas. Isso é uma teologia perigosa. Também a linguagem utilizada nesses conteúdos, sabe? Me chama muita atenção quando a linguagem é um pouco violenta ou com um tom muito autoritário, cheio de você tem que isso, você deve aquilo, com muitas certezas, pouco espaço para conversa. Esse é o tipo de linguagem que já deve gerar na gente uma pausa, né? Um freio ali. Agora, quando o tom é encorajador, compassivo, quando há vulnerabilidade ali, né? Quando há honestidade, sinceridade, é mais saudável e a gente consegue ter um pouco mais de abertura para ouvir. E aí, outra questão é qual que é a resposta interna, né, que isso está me gerando ao consumir esse conteúdo. Será que sempre que eu ouço essa pessoa ou leio o que ela escreve, eu me sinto culpada, ansiosa, com peso? Poxa, tem algo aqui que talvez não esteja de acordo com o que Jesus tem para mim. Mas será que quando eu ouço eu me sinto encorajada, esperançosa, né? Posso me sentir confrontada, mas um confronto que me leva a realizar algo, né? A me voltar para Jesus. Porque, claro, né, gente, nem todo desconforto ali é ruim, né? Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que geram desconforto na gente. Mas não é um peso constante ali, né? Aquele desconforto que nos chama para a vida, né? Nos chama para a realidade, nos chama para fazer algo. Aí eu acredito que é um conteúdo que vale a nossa atenção. Do contrário, é um filtro muito importante para a gente ligar aí, né? Então, não sei se você está anotando, né? Porque eu falei bastante coisa aí, uma listinha aí, né? Mas a maturidade, ela nos leva a discernir e não descartar tudo, não é jogar o bebê junto com a água da banheira, né? O objetivo não é a gente virar aquela pessoa cínica e crítica demais, que rejeita tudo, que não escuta ninguém. Aí é orgulho, né? Mas também não é aceitar tudo, sem filtro nenhum. A gente precisa viver no meio, né? De reter o que é bom e descartar o que não é, sem culpa, né? Tem coisa que todo mundo fala que é, mas não é. Isso exige de nós realmente uma conexão com o Espírito Santo. Exige de nós humildade, porque muitas vezes a gente pode perceber que a gente estava errado. Exige de nós uma dependência de Deus o tempo todo. Exige o nosso tempo, porque discernir leva tempo. E exige responsabilidade. A gente não vai mais terceirizar a nossa consciência. E depois de tudo isso, a gente volta a Jesus, né? Porque é realmente muita responsabilidade que a gente tem aqui, né? Mas a gente não tá sozinha. A gente está acompanhada do Senhor, a gente vai caminhando para conhecer a Deus enquanto Ele nos guia, enquanto a gente cria os nossos filhos, né? A gente está conhecendo cada vez mais o Senhor. Lá em Tiago a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele é fiel e justo para dar, Ele dá em abundância. Então a gente não precisa ter medo de que o Senhor não vai nos guiar se a gente se desapegar de certos recursos, né? A gente precisa crer que o Senhor está ali, nos guiando, com a sua presença, com a sua graça. E eu acho que é um sinal de maturidade quando a gente consegue ouvir opiniões diferentes, conversar com pessoas que pensam diferente de nós e ainda assim manter as nossas convicções de forma respeitosa, crendo que nessas questões mais secundárias da vida, secundárias no sentido de não são primárias da fé cristã, não são decisivas para a nossa salvação, para o nosso entendimento de quem Jesus é, eu acredito que nessas questões existe muito espaço, né, para escolhas pessoais, para interpretações. Então, a gente continua sendo irmãos, mesmo quando a gente discorda em certos assuntos. Nós devemos permanecer em Cristo e buscar dele o discernimento. Queridas, eu desejo de todo o meu coração que essa série tenha te abençoado, te encorajado, te trazido esperança e que esse último episódio tenha te dado uma luz sobre como você segue daqui em diante para discernir aquilo que você consome.
É muito bom a gente ler, é muito bom a gente fazer cursos, mas se a gente não souber discernir, a gente vai acabar mais perdida do que quando começou. E um breve aviso aqui que a próxima série do podcast vai estrear no dia 11 de maio. Temos um intervalo aí para quem está atrasadinho a voltar, para quem quiser ouvir de novo algum episódio. E no dia 11 de maio a gente vai começar uma série com alguns princípios muito especiais para a educação de filhos. Quem é ouvinte antiga aqui do podcast sabe que a primeira série do podcast que eu fiz foi 5 Cs para um leve maternar. Lembram, com a minha querida irmã? São os primeiros episódios, lá do comecinho. E eu comecei a pensar na próxima série e me vieram alguns Cs aí. Só não sei o número ainda, tá? Pode ser que sejam 5 Cs para um leve educar ou mais. Então, vai ser uma série bem legal. Conversando um pouco com aquela primeira série do podcast, mas falando especificamente sobre educação de filhos. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de mais e mais aprendizado para nós. E eu desejo, querida, que o Senhor abençoe muito sua semana e voltamos no dia 11 de maio. Até lá! Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @GeiseEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na Mesma Página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.